Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, desejo que vocês estejam bem e o meu desejo é que o Senhor Deus os abençoe poderosamente. De volta aqui mais uma vez, trazendo um vídeo para o nosso canal, um vídeo de reflexões bíblicas, de edificações e aprendizado da Palavra de Deus. Se esses vídeos têm edificado a sua vida, têm lhe ajudado, têm lhe orientado, se você desejar e quiser também compartilhar esses vídeos nos seus grupos, grupo do WhatsApp, do Facebook, Deus abençoe a sua vida. Sinta-se à vontade para ser canal de bênção para as pessoas, tá bom? Pois bem, como nós estamos falando aqui toda semana, trazendo um vídeo de reflexões dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, aprendendo com os seus erros. Semana passada nós aprendemos com os erros de Saul. E esta semana nós iremos aprender com outro personagem que a Bíblia nos ensina e nos alerta acerca das suas más escolhas que ele fizera e lhe trouxera muitas dores e grandes decepções para a sua vida e para a vida dos seus pais. O texto que nós estamos usando, o texto áureo ou texto base, está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, no versículo de número 6, Paulo admoestando ou aconselhando os irmãos de Coríntios a não participarem ou não fazer as mesmas coisas que os irmãos de outrora fizeram. Paulo disse desta forma assim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, Paulo diz: E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E Romanos, capítulo de número 15, versículo 4, Paulo mesmo nos ensina que tudo que foi escrito para a nossa admoestação e serve-nos de alerta. Então, pois bem, hoje nós iremos falar de um personagem por nome de Sansão. Isto mesmo. Sansão tem os seus erros gritantes e alarmantes para todos os cristãos que querem viver uma vida vitoriosa. No capítulo 16, os versículos de número 19 ao 21, vai nos dizer a forma trágica e humilhadora que Sansão morreu. A Bíblia diz que arrancaram os seus olhos, rasparam os seus cabelos, amarraram ele com cadeias nas pilastras do templo de Dargon. Dargon era o deus dos filisteus. Isso era um sinônimo de humilhação total. O nome Sansão significa pequeno sol, aquele que nasceu para brilhar. A Bíblia vai nos informar, queridos irmãos, que o povo de Israel estava cativo e oprimido pelos seus inimigos filisteus há mais de 40 anos. E o povo clamaram a Deus e Deus ouviu a sua voz, o seu clamor, e lhe deu um filho. Sansão veio ao mundo não simplesmente porque os seus pais, Manoá e a sua mãe, quisera que ele viera, pois a Bíblia diz que ambos já eram velhos e idosos, já não poderia mais procriar. Então não estava na possibilidade humana de Sansão vir ao mundo. Observe que Sansão veio ao mundo pelo milagre. O anjo do Senhor disse que o nome dele seria Sansão. Ele teve um privilégio de ter recebido o nome do próprio Deus, da eternidade. Deus mandou colocar o seu nome de Sansão e disse que ele seria nazireu, separado das coisas imundas. Sansão teve grandes privilégios. Nasceu através literalmente da vontade de Deus, nasceu para ser libertador. O seu nome significa esperança, porque biblicamente a palavra sol fala de esperança, e Sansão teve esses privilégios. Porém, a Bíblia vai nos dizer que ele morreu de forma envergonhada e de forma humilhante. Por que Sansão teve esse fim trágico? Temos que aprender com os erros de Sansão. Pois bem, observamos o primeiro erro no capítulo de número 14 de Juízes, versículo de número 3,
A Bíblia vai dizer que Sansão escolheu pela aparência. Ele era muito afoito, ele escolhia muito pelo momento, muito pelos olhos. A Bíblia diz que ele casou com a mulher porque lhe agradou os olhos. Temos que tomar muito cuidado para não escolher pela aparência, pelo momento. Tem coisas que é bonita, tem coisas que é formosa, aparentemente, mas o conteúdo é literalmente descartável. Tome cuidado com isso. Temos outro exemplo de Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 9, 10 e 11, vai dizer que Ló escolheu morar em Sodoma e Gomorra porque era bonito, mas a Bíblia diz que habitava naquela cidade homens pecadores. Tome muito cuidado com as suas escolhas. Não escolha pelo momento, não escolha pela aparência. Olhe o conteúdo. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que cheira é um bom gosto. Tome cuidado com as suas escolhas, não escolha pela aparência. Primeiro erro de Sansão. Segundo erro de Sansão que a Bíblia vai nos dizer, Juízes capítulo de número 13 ao capítulo 16 vai narrar a história desse juiz, por nome de Sansão. A Bíblia diz que ele teve grandes privilégios até ser citado como um dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo de número 11. Olha que privilégio Sansão tivera. Mas a Bíblia vai destacar nesses capítulos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, que Sansão não tinha um amigo. A Bíblia não faz menção de nenhum amigo de Sansão. Ou seja, Sansão gostava de andar só. E isso é muito perigoso. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, melhor será dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se alguém se levantar contra ele, os dois se juntam e derrubam o valente. O Senhor Jesus falou lá no Evangelho de Mateus capítulo 10 que ele enviou os 70 de dois em dois. Por isso que a Bíblia diz, onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele está no meio. Melhor será dois. O que eu quero dizer com isso? Sansão não gostava de receber opiniões alheias, ou seja, Sansão não gostava de ser chamado atenção. Ele queria viver uma vida fútil, ele queria viver uma vida desprovida da verdade e não queria que ninguém o corrigisse. Sempre é bom termos alguém para nos chamar a atenção. O Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo acerca dele. Jesus estava preocupado com seu caráter. Sansão gostava de popularidade porque agradava a multidão. Porém, Sansão não queria que ninguém chamasse a atenção do seu caráter. Lembre-se disso, popularidade chama a atenção da população. Caráter chama a atenção de Deus. Popularidade é o que o povo conhece de você. Caráter é o que Deus vê em você. Por isso, tome cuidado. Selecione bons amigos. Tenha bons amigos, porque amigos de verdade nos livrará da morte do futuro. Amigo de verdade nos livrará de danos futuros. Tome cuidado com isso. Não faça que nem Sansão. Não ande só. Oriente-se com alguém. Busque orientação de alguém. Ok? Terceiro erro de Sansão. Primeiro, ele escolhia pela aparência. Segundo, sempre andava sozinho. Terceiro erro de Sansão foi que Sansão gostava de pegar atalhos. Sansão gostava de pegar atalhos. Juízes capítulo 14, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Sansão se desviou do caminho, se aproximou da carcaça de um leão que ele tinha matado, pegou um fardo de mel. A expressão ali é desviou-se, pegou atalhos. Tome cuidado. Atalhos são caminhos perigosos. Pode até lhe levar no lugar do seu objetivo rapidamente, porém é lugar perigoso. Todas as pessoas que pegaram atalhos se deram mal na vida. As coisas devem fluir automaticamente, devem fluir pela vontade de Deus, espontaneamente. O que Deus reservou para você, você receberá. Não pegue atalhos em nome de Jesus. E o último passo que Sansão deu e a gente não deve tomar foi: Sansão brincava com o pecado. Juízes capítulo 16. A Bíblia vai nos dizer, até o versículo de número 15, que Sansão mentiu para Dalila 3 vezes, mandando ser amarrado, mandando Dalila amarrá-lo, mandando Dalila fazer qualquer coisa que lhe tirasse a força.
Por isso não devemos brincar com o pecado, porque quem brinca com fogo um dia vai se queimar. A Bíblia diz que quando Sansão pedia para ser amarrado, estava predestinando a sua derrota. Ele morreu amarrado, cego e escravo porque brincou com o pecado. O sábio Salomão disse no capítulo de número 14, versículo de número 9 de Provérbios, quem zomba, quem brinca do pecado, chama-se de louco. É considerado como louco. O apóstolo Paulo diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Em o nome de Jesus, não escolha pela aparência. Em o nome de Jesus, procure alguém para lhe aconselhar. Em nome de Jesus, não pegue atalhos. E em nome de Jesus, não brinque com o pecado, para vivermos uma vida vitoriosa. Deus abençoe, se inscreva no canal se desejar, deixe o seu like e o Senhor em Cristo Jesus vos fortaleça e vos guie em vitória. Abraço e até mais, Deus abençoe.